Você pensou que elas nunca mais iam voltar? Pois você se enganou, porque elas estão de volta. As atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha. Nossa Senhora. Mas faz tempo, hein? Que a gente não fala desse forrobodó. Mas faz tempo. Este caso desse homem tava parado desde julho. Pra não falar desde julho. Esse caso desse homem teve uma pequenina atualização no final de setembro, comecinho de outubro. Quase nada. Que foram o quê? Alegações, por isso cuidado. Breaking News, CNN. Denúncia. Breaking news. Cuidado. Tem gente falando aí, ai, você viu que começaram a provar? Ninguém começou a provar nada, porque prova é um negócio que só tem no tribunal. No fim de setembro, começo de outubro, a defesa do Kim Soo-hyun fez alegações, novamente tentando desmentir aquelas mensagens que a família da Seron mostrou, falando que eram mensagens que eles trocaram quando ela era menor de idade. Aí a defesa do Kim Soo-hyun falou de cartas do exército, pipipipopopó. Alegações que as pessoas estão no direito de fazer, né, gente? A gente também tem que ter o bom senso. Eu posso achar que um tá certo, o outro tá errado? Um tá errado, o outro tá certo? Eu posso achar o que eu quiser achar. A única coisa que nem eu, nem ninguém pode é proibir as pessoas de se defenderem ou proibir as pessoas de processarem alguém se elas quiserem processar, né? Todo mundo pode processar todo mundo. O negócio é provar e todo mundo também tem direito de lutar para provar a sua inocência. Então eles estavam fazendo alegações. Ninguém provou nada, mas agora provas podem estar chegando. O momento de provar está chegando, porque a primeira audiência desse caso, a primeira de todas, vai acontecer, tá programada para acontecer no dia 21 de novembro. E vai ser uma audiência entre uma das empresas lá que era a patrocinadora dele, né, que tinha contrato com ele, que é uma empresa de cosmético, mas não falaram qual é o nome da empresa, porque tá em segredo de justiça. E do outro lado, Kim Soo-hyun. É um processo de 500 milhões de wons, lembrando que no total falaram que estão 7 bilhões de wons que estão processando ele no total, né? Então, só esse processo são 500 milhões de wons. E é um processo que foi aberto em abril. Nossa, mas eu não quero ver ninguém falando da justiça do Brasil. Parem de falar da justiça do Brasil, porque um processo aberto em abril, agora o primeiro vai começar a andar. Agora não, daqui um mês ainda, no dia 21 de novembro. A empresa que está processando, ela deu a seguinte declaração quando ela abriu o processo. Ela disse assim, ó: achamos difícil tomar uma decisão imediata em relação ao rompimento do contrato sem antes ouvir as declarações de Kim Soo-hyun e sua agência. Após revisar a posição da agência, julgamos que havia motivos sérios que impediam o cumprimento do contrato publicitário e, por isso, iniciamos oficialmente o processo de rescisão por meio de nossos representantes legais. Essa decisão reflete nosso compromisso em manter os valores da marca e a confiança dos nossos consumidores. Ou seja, o que a marca disse foi: a gente não saiu metendo processo à torta e à direita sem avisar ninguém. A gente ligou lá, a gente quis saber o que estava acontecendo e, uma vez que a gente ficou sabendo o que a agência tinha para falar, a gente avisou para a agência, tá? Entendi? Essa é sua posição? Essa é minha posição. Beleza, vamos meter você no pau. E aí é que eles meteram o Kim Soo-hyun no pau. Se você não tá sabendo das atualizações que rolaram aí no fim de setembro, começo de outubro, que eu disse pra vocês que é só alegação, é só alegação mesmo. Fica tranquilo, porque vai vir a atualização em sequência. A atualização, ó, plau, elas estão de volta. As atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha. Vocês acreditam, gente, que esse caso voltou? Nossa, mas eu achei que nunca mais que a gente ia falar do caso do Kim Soo-hyun. Mas quem tá vivo sempre aparece e parece que o rapaz apareceu. E foi aí que começaram as
atualizações, as últimas novidades. O último vídeo que a gente tinha tido desse caso aqui no canal foi lá em julho, no meio de julho. Agosto, setembro, outubro. 3 meses que nós estamos no meio de outubro. 3 meses depois, estamos aqui com alguma novidade. Não é grandes coisas não, tá? Já vou dar spoiler, que eu não gosto muito de ficar fazendo suspense de lorota. Tem muita novidade. Novidade não tem nenhuma. Mas tem o que a agência voltou a se manifestar. Então, vamos se manifestar. Já vou confessar. Dessa vez eu fui atrás das notícias só do lado do Kim Soo-hyun. Meu Deus, será que ela mudou de lado? Não, é que eu tava com preguiça. Eu tava com preguiça de ver se o Garossa tinha dito alguma coisa. Porque, ó, pensa comigo. Se essas atualizações começarem a aparecer no fim de setembro pra cá, é pelo menos 15 dias de live do Garossa que eu vou ter que ver pra poder descobrir se o Garossa já falou alguma coisa ou se ele tá fazendo a egípcia, entendeu? Ou se ele tá aqui, ó, no Boca Accuser. Então, hoje a gente vai só com o que saiu na grande mídia do lado aqui do moço. Mas na próxima live, aí se tiver alguma coisa do Garossa, até lá, ai, tomara que não tenha nada, até lá eu trago pra vocês, seja lá o que for, que Garossa tenha dito. E quais são essas atualizações? Comecemos do princípio. No fim de setembro, caiu na internet essa foto aqui. Quem que botou essa imagem para jogo? A praga do Lee Jin-ho. A praga do Lee Jin-ho botou essa imagem para jogo, falando que Kim Soo-hyun tinha sido visto fazendo aí uma caminhada, uma escalada, um negócio no meio do mato, que ele estava muito abatido, ele estava muito tristonho, ele estava muito mal, e esse era um jeito de espairecer, e não sei o que, não sei o que lá. Tudo isso graças àquela Jezabel, a querida Kim Seron. Tudo isso graças àquela Jezabel que fez o que fez e ainda a família dela foi lá e fez ainda mais. Esse é o trelelê do Lee Jin-ho, né? E botou essa imagem aqui como se o Kim Soo-hyun estivesse aí muito mal. As fãs do Kim Soo-hyun as próprias fãs do Kim Soo-hyun vieram com essa foto. Essa foto, gente, eu não sei se vai dar pra ver, porque eu fiz também que é nem meu nariz. Será que vai dar pra mostrar pra vocês? Ai, deu! Olha lá de quando é a foto, gente. 2022, essa foto tava no Instagram do homem. Esse homem, Lee Jin-ho, roubou uma foto velha do Kim Soo-hyun pra falar que o Kim Soo-hyun tava todo coitado no meio do mato. Ou seja, é aquilo que eu falo pra vocês. Lembra que lá atrás, quando o Garossa começou a contar lorota, o povo começou a achar que a gente ia ficar do lado do Garossa, que eu ia ficar do lado do Garossa, que eu falei assim, gente, eu não sou casada com Garossa, eu não nasci grudada com Garossa, Garossa não é da minha família, eu não tenho por que defender Garossa, Garossa fala mentira. É a mesma coisa, gente, vocês têm que saber o quê? Esse povo, a gente não bota a mão no fogo, não. Não é porque vocês defendem o Kim Soo-hyun, aí já é de cada um, que vocês vão esquecer que esse Jin-ho não vale nada. Olha, ó, pego na mentira agora, até pelas fãs do Kim Soo-hyun, mostrando que esse trelelê que ele tava jogando aí do nada, querendo tirar o Kim Soo-hyun de um pobre coitado, faz nem sentido, que o Kim Soo-hyun já postou isso aqui em 2022, né? Não tem nada a ver, o Kim Soo-hyun devia estar lá na casa dele e o outro querendo ganhar visualização em cima do TT. Mas meio que fez o caso começar a andar, essa lorota aí que o Lee Jin-ho contou. Por quê? Porque, menina, depois disso, o caso teve mais algumas atualizações.
tá? Que são quais? Primeiro, os advogados do Kim Soo-hyun saíram da toca e reviveram essa mensagem aqui. Essa mensagem aqui é aquela mensagem lá de trás que supostamente o Kim Soo-hyun e a Kim Se-ron teriam trocado. Supostamente por quê? Porque não acabou ainda os julgamentos, né? Ninguém provou nada até o momento. A justiça não falou nada até o momento. Então tudo é supostamente. É o retorno do supostamente nesse canal. Supostamente, o Kim Soo-hyun e a Kim Se-ron teriam trocado essas mensagens. Ela é a mensagem amarela e ele é a branca, né? Que tem até a carinha dele ali. E aí, supostamente, eles estariam combinando de se encontrar na folga dele do exército. E aí ele fala aqui no canto aqui da mensagem, ele fala assim, então a gente vai se ver na quinta? E aí ela fala, sim, vamos nos ver na quinta e não sei o que, não sei o que. Ótimo. O que o advogado do Kim Soo-hyun alega sobre essa mensagem específica é que eles conseguiram os registros do exército mostrando que, na verdade, na quinta-feira, ele ainda estava de escala. Então, como é que ele teria combinado com ela de se encontrar na quinta, se na quinta ele ainda estava em escala? Se ele só saiu do quartel na sexta? Não sei, pode estar falando a verdade, mas pode estar mentindo também. Mas isso aí, concorda comigo, é fácil de provar. Se eles estiverem falando a verdade, isso aí é fácil de provar. Ponto pro doutor advogado do Kim Soo-hyun. Se provar. Do Kim Soo-hyun. Por quê? Porque se é coisa de exército, é coisa organizada. Pra ele ter falado que era quinta e depois ter virado sexta, deve ter tido alguma alteração. E se tem alguma alteração, isso tá registrado em algum canto. Se não teve alteração nenhuma, isso também tá registrado em algum canto, porque essas coisas de exército são tudo registradinha certinha. Então isso daí é fácil de provar se realmente mudou a data de saída. Tipo assim, ele combinou com ela quinta e aí de repente mudaram o cronograma dele e aí ele só pôde sair na sexta. Vai estar registrado. Ou sempre foi pra ele sair na sexta e aí a mensagem é mentirosa e falava que ele ia sair na quinta. Também tá registrado isso em algum canto. Então isso aqui é algum acordo, pode virar alguma coisa. Que mais? Resolveram também falar, nossa, mas isso aqui é muito mico, hein? Isso aqui é muito mico, isso aqui é muito vergonhoso. Resolveram falar também de cartas. Das cartas que ele mandou para ela lá atrás. Lembra que ele mandou cartas para ela lá atrás? Das cartas que ele mandou para ela lá atrás eram apenas cartas que ele trocava com uma amiga. E que, na verdade, ele tinha uma outra namorada. E ele já tinha mandado cartas para essa outra namorada. E que dava para ver nas cartas para a outra namorada que a forma de falar é muito diferente. Isso aí não foi bom. Nossa, isso aqui foi mico demais. Porque assim, ó, pra começar, o que eu me pergunto e o que a audiência coreana também tá perguntando, tá? Porque não sou só eu, não. A audiência coreana também. Lembrando que, é claro, eu não tô falando que toda a Coreia tá contra esse homem, porque não existe nunca toda. Toda a Coreia odeia esse homem? Não. Toda a Coreia ama esse homem? Não. Mas esse trelelê das cartas, a maioria das pessoas ficou com um pouco de ranço. Por quê? Porque tava com o assunto quieto. Pra voltar numa palhaçada dessas, por que palhaçada? Primeiro, alegar que ele mandou uma carta pra fulana de tal, seja lá quem for, a tal da outra ex-namorada, porque aí o que ele tá alegando é, ele tinha uma outra ex-namorada nessa época que estão falando que ele namorava com a Se-ron, porque na época que ele tava no exército, a Se-ron era menor de idade, lembra? Por isso que ele não quer. E aí, se ele realmente não namorou, eu concordo com ele que ele não quer, mas se ele namorou, aí é sem vergonhice. Mas aí é o juiz que vai definir se ele namorou ou não namorou quando ela era menor de idade. Mas assim, ele não quer de jeito nenhum que as pessoas achem que ele namorou com ela menor. E aí o argumento dele foi, como que eu namorava com ela quando ela era menor, se eu tinha outra namorada? Aí tanto eu quanto os coreanos estamos pensando assim. Gaia. Já ouviu falar em Gaia, meu amigo? Gaia. Chifre. Tu já ouviu falar em chifre? A Se-ron já. Porque a gente lembra que no começo dessa história tinha um trelelê de que a Se-ron falava que era muito difícil ser a rainha da vida do Kim Soo-hyun porque ele tinha muitas concubinas. Ou seja, a gente já sabia que esse homem devia ter um histórico de
dinheiro, entendeu? A gente sabe disso. A gente sabe que rolava essa história. Então, uma coisa que o pessoal perguntou foi isso, tipo assim, tá, o que impede ele ter 92 namoradas e ter mandado carta pra todo mundo? Nada. Segunda coisa que é esquisita. Olha a história, que não sou eu, tá? É a própria agência. Eu jamais que eu ia contar uma história dessa sobre meu cliente, mas jamais que eu ia contar a história dela sobre o meu cliente. Disse que o Kim Soo-hyun mandou 150 cartas, tá? 150 cartas pra tal namorada, seja lá quem ela for, durante o período de exército. Gente, 150 cartas, eu fiz as minhas contas, é uma carta a cada 3 dias. Eu ia ter medo dessa pessoa. 3 dias, uma carta nova, não dá nem tempo de ler. Não dá nem tempo de ler. Aí, o que eu me pergunto é assim, porque eles falam aqui, ó, eles falam assim, ó, essa matéria que eu tô lendo é da Insight, insight.co.kr. Fala assim, ó, uma única carta mandada para a falecida durante o serviço militar não é evidência que prove o relacionamento deles. Cai na mesma categoria de cartas genéricas que ele mandou para vários conhecidos. Lá atrás ele já tinha dito isso, que ele mandava carta para vários amigos e que a carta que ele mandou para ela era só uma carta de amiga. Considerando os cartões postais que realmente foram trocados entre os dois, eles foram namorados só depois que ela virou adulta. 150 cartas foram enviadas pelo Kim Soo-hyun durante o serviço militar. Elas não foram fabricadas para defender um indivíduo específico. Tipo assim, não criaram as cartas para defender o Kim Soo-hyun. As cartas não são falsas, são verdadeiras. Mas são memórias de uma escrita natural que tá dentro daquele contexto daquele tempo. Dizendo assim, que as cartas retratam o dia a dia dele durante o exército. É só ler as cartas que vai ver que não são cartas falsas, são cartas que faz sentido estarem naquela ordem, pipipipopopó. Esse material dá apoio aos fatos e pode ser reconhecido como evidência, disse o advogado do Kim Soo-hyun. Aí eu me pergunto, primeiro, ele não mandou essas 150 cartas? Como ele tem acesso a 150 cartas de quase 10 anos atrás? Ele entregou essas cartas? Ou ele ficou com as cartas? Eu não sei o que é pior, 150 cartas entregues ou que ele guardou e nunca entregou para seja lá quem for. Se ele entregou, como é que ele pegou essas cartas de volta? Essas 150 cartas? E eu não tô duvidando que sejam cartas falsas, eu quero entender essa história tá ficando muito interessante. Como é que esse homem pegou 150 cartas de volta 10 anos depois? Quem é essa ex-namorada? Por que ela guardou tantas cartas? Será que essa ex-namorada existia mesmo? Ou esse homem estava vidrado em alguém e escreveu 150 cartas que nunca entregou? Eu preciso saber dessa história. Por favor, advogado do Kim Soo-hyun, explica melhor essa parte da novela, porque é muito esquisita, mas parece muito interessante. E aí veio também uma outra mensagem, que eles agora estão negando que seja verídica, que é essa aqui, ó. Essa mensagem aqui, ela é mais picante, que tá vendo lá, ó, 2016. É bem antes do exército, é da época do filme Rior. E aí é aquela mais picante que fala assim, ai, porque eu quero te beijar e não sei o quê. Ai, não podemos fazer isso. Ai, mas será que nem isso a gente pode fazer? Porque você... Há quanto tempo ficaremos sem nos beijar? Ai, será que daqui uns 6 meses? Lembra, né? Dessa parte da história? Ótimo. Essa mensagem aqui, essa que eu acho muito ruim também, deles quererem colar que faz sentido o argumento, mas tudo bem. Eles falam assim, não tem como essa mensagem ser uma mensagem do Kim Soo-hyun. Por quê? Se vocês virem a data, 26/6/2016. Tá ruim pra enxergar, mas é isso que tá escrito, pode acreditar. 26/6/2016. É impossível que seja o Kim Soo-hyun. Por quê? Porque no dia 26/6/2016, Kim Soo-hyun estava gravando Rior. Kim Soo-hyun estaria gravando Rior. Ele, como ator principal, estaria em quase todas as cenas. Ok, faz sentido. É um cronograma muito apertado, então ele não teria nem 30 segundos para pegar o celular e mandar uma mensagem para a suposta namorada. Aí forçou. Não, aí forçou.
Aí forçou demais. Não, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí, porque falou, olha, o cronograma do rapaz era lascado mesmo. Olha, trabalhava das 8 da manhã até as 22 horas. Olha lá, das 8 da manhã às 22 horas. Tava trabalhador? Tava. Tava ocupado? Tava. O ator principal realmente tá em todas as cenas? Sim. Mas o ator principal não sai do set nem por 2 segundos? Ele não bebe uma água? Ele não mija? Ele não come uma coisa? Uma barrinha de cereal que seja? Ele não tem 2 minutos pra pegar um celular e mandar uma mensagem? Aí eu já achei que forçou. Nossa, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Então, são essas as atualizações. Nossa, Manu, mas não é quase nada. Sim, mas eu menti pra você? Eu falei pra você no começo desse vídeo aqui que, nossa, o que tem de atualização é até fazer bico? Não, eu falei pra você no começo desse vídeo, quase nada. Vou contar só pra contar mesmo. E foi isso, quase nada, contei só pra contar mesmo. Eu acho que, agora eu vou dar minha opinião, a mensagem do vamos se encontrar na quinta, não vamos se encontrar na quinta, e aí depois ele só saiu na sexta, então como é que ele tava combinando encontrar ela na quinta? Essa mensagem aí é possível provar se realmente ela tá mentindo ou não, porque se o cara sempre ia sair na sexta, né, se desde sempre estava programado sair na sexta, realmente não faria sentido ele combinar com ela na quinta. Fica meio estranho e eu acho que é uma prova que eles conseguem, né? Eu acho que é uma prova que eles devem conseguir ver as coisas lá no registro do exército. E a gente espera que exército não seja bagunça, né? A gente espera que o exército seja organizado e tenha tudo registradinho, guardado. Então, nisso daí, talvez eles tenham como provar alguma coisa. Agora, querer falar que não namorava uma porque tinha outra namorada? Ah, pelo amor de Deus, todo mundo sabe, olha, a Gaia come solta em qualquer país machista e a Coreia é só mais um. A Gaia come solta. Outra, falar que não tive 2 minutos pra pegar um celular pra mandar uma mensagem? Fraco também. Fraco demais, fraco demais. Vamos ver o que mais. Eu acho que a estratégia agora desse doutor advogado do Kim Soo-hyun e tentando derrubar as mensagens uma atrás da outra. Agora eu pergunto, por quê? Que se não tem nenhuma atualização do tribunal, esse doutor advogado do Kim Soo-hyun começou a desenterrar esse caso agora? Eu tenho uma suspeita. Eu acho que foi ele. Eu acho que foi ele, aquele rato, tá tentando botar o drama no ar, tá tentando pressionar e cantou essa letra pros doutor advogado. Pronto, então essas foram as atualizações aí do dia 21 de outubro, falando para vocês a data da primeira audiência, e as atualizações também do dia 15 de outubro para você ficar em dia. Beleza, Creuza? Fica aí o convite para você participar sempre das nossas lives do Hora da Cafofoca, terças e quintas às 2 horas da tarde, onde a gente fala da vida desse povo maravilhoso, alguns nem tanto, e a gente também coloca as atualizações do Kim Soo-hyun quando tem atualização. Quando não tem, a gente fala da vida dos outros. Tá bom? Então tá bom. Um beijo pra vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e nas próximas lives aqui do canal. Show!